Que legal que você está aqui hoje, interessado nessa aula que vai começar daqui a pouquinho, onde eu trato dos elementos comerciais. E por que a gente trata desses assuntos? Porque nós acreditamos que o trabalho de consultoria é um conjunto de habilidades técnicas e habilidades que sustentam a sua carreira. E tudo isso a gente traça na nossa certificação profissional Gama, onde não só aspectos técnicos, mas aspectos de abordagem, desenvolvimento, condução de reuniões são sempre abordadas na nossa formação. Afinal, o trabalho de consultoria precisa ser produtivo. A gente precisa garantir não só a transformação da fazenda, mas da nossa carreira. Se você quer conhecer como desenvolver ainda melhor os seus clientes, ganhar mais, ter acesso a uma metodologia comprovada há mais de 20 anos, estamos com a única chance neste ano, que é agora. As inscrições estão abertas e você vai poder, além de assistir a aula que vai começar aqui, conhecer muito mais. Então, não perca essa oportunidade, participe conosco da Única de 2024 e vamos para outro nível. Então, vamos lá falar da nossa atração, precificação, né? E negociação e venda. Então, o primeiro grande ponto que, para a gente nos desenvolvermos como um profissional de alto nível, a gente vai precisar de dois conjuntos de habilidades. Então, eu já quero trazer aqui para você hoje. A gente precisa das habilidades técnicas, de habilidades de sustentação, e com isso a gente vai ter o que a gente chama de alta performance. Obviamente, a habilidade técnica, ela é desenvolvida ao longo da tua carreira, a turma da pastagem, da genética, da reprodução, da nutrição, até diria que antigamente a turma falava assim, não importa a habilidade técnica, isso a gente treina. Mas eu vou falar uma coisa, hein? Eu estou sentindo falta de excelentes habilidades técnicas ultimamente, né? Muita gente patina nas questões técnicas ainda. Vamos lá estudar, vamos fazer, vamos aprender. Mas não é só de habilidade técnica que vive um consultor. O consultor ele vai viver do conjunto habilidade técnica e técnicas de sustentação. E quais são essas técnicas de sustentação? Acompanhem comigo aqui. Então, a gente precisa, no primeiro momento, conseguir estabelecer conexão, ter posicionamento profissional, né? Conseguir ser referência naquilo que você está trabalhando. Isso é um trabalho ativo. Algumas pessoas mais habilidosas conseguem se tornar referência em menos tempo. Outras precisam de uma vida toda, mas essa é a primeira habilidade. A segunda habilidade de sustentação é justamente desenvolver uma habilidade de venda. Aceitar que as vendas são fundamentais e a gente precisa ter habilidade de venda. A terceira habilidade que a gente acredita fundamental para um consultor é saber fazer apresentação em público. Ou seja, apresentar palestra, coordenar um dia de campo, conduzir esses grupos que vão poder justamente te conhecer. A outra habilidade, a quarta habilidade, é conduzir reuniões de alto impacto, né? Você vai estar numa reunião do sindicato, você vai estar numa reunião de uma fazenda, você vai estar numa reunião dentro de uma companhia, de uma empresa, você participar, desenvolver, fazer com que aquela reunião faça todo sentido, vai também destacar a tua imagem. E por último, né, e não menos importante, poder escrever bem. Quando eu falo tudo isso, por que essas habilidades? Porque são justamente essas habilidades que eu trouxe aqui para vocês que vão nos auxiliar a essa conexão comercial. Ou seja, você apresenta bem em público, você escreve texto, você consegue conduzir boas reuniões, você sabe fazer venda, você consegue estabelecer um bom posicionamento profissional e aí a gente tem as habilidades de sustentação que vão nos auxiliar. E vou dizer, se você é um excelente técnico e não tem muitos clientes, infelizmente eu não tenho uma notícia para você. Você não está tendo as habilidades de sustentação adequadas. Vou repetir. Se você é um bom técnico capaz de transformar a fazenda e tem dificuldade de ter cliente, é porque você não está investindo em você e nem das suas habilidades de sustentação. E para isso, você vai ter que trabalhar obrigatoriamente e dedicar tempo na construção da tua imagem. Sabe por quê? Porque primeiro as pessoas precisam gostar de você, depois elas precisam confiar em você, para depois comprar de você. Então não é só gostar de você, elas precisam gostar e precisam confiar
para depois comprar o seu trabalho, para depois comprar o seu produto. E aí, como eu faço para que as pessoas gostem, confiem e comprem da gente um trabalho de consultoria? Como eu faço para que elas tenham segurança nessa jornada? Tá? E aí, eu já quero falar para vocês que a segurança nessa jornada, mas principalmente a atração desse processo todo, é a atração que a gente chama de atração gravitacional. Então, anote bem aí, se você esqueceu tudo que eu falei até agora, não deixe de levar muito a sério a atração gravitacional. O que é atração gravitacional? É aparecer bem. Eu já vou assim, nem vou dar a volta no toco, vou direto ao ponto. Essa coisa de você bater no escritório da fazenda e oferecer trabalho de consultoria, sabe quantas vezes eu medi consultoria assim? Em mais de 20 anos, hoje a gente atende mais de 700 fazendas. Sabe quantas fazendas que a gente vendeu oferecendo a consultoria, batendo na porta, falando, bom, quer comprar uma consultoria? Sabe quantas? 0. Nunca vendemos consultoria visitando o cliente e oferecendo a venda diretamente. Nunca, em mais de 20 anos. Se nunca a gente conseguiu vender um projeto de consultoria, batendo na porta do escritório da fazenda e oferecendo trabalho, significa que alguma coisa faz a gente perceber que não é esse o caminho. Não é batendo na porta e oferecendo o seu trabalho. Antônio, mas eu já vendi assim. Parabéns. Se você já conseguiu vender assim, ótimo. Certamente você tem uma habilidade incrível. Nós não. Nós não conseguimos vender e nunca conseguimos vender batendo de porta em porta, entre aspas. Porém, existe uma estratégia. E essa estratégia, que eu aqui chamei de atração gravitacional, ela mudou tudo, que é aparecer bem. É despertar a vontade no pecuarista em querer te contratar. Então, pegue essa, despertar a vontade no pecuarista em querer te contratar. E como que eu desperto a vontade no pecuarista em querer te contratar? Usando o que eu chamei de marketing gravitacional e as instruções de sustentação. Se, por exemplo, a pessoa foi num congresso e viu uma palestra sua, e a palestra sua empolgou, a palestra sua despertou interesse nele, a partir desse momento, você já não é mais uma pessoa desconhecida, você já tem autoridade. E eu pergunto para vocês, quantas palestras você fez para pecuaristas nos últimos 3 meses, nos últimos 5 meses? Quantas vezes você apareceu em público para fazer essa palestra? E não para por aí. Além da palestra do marketing gravitacional, você pode falar assim, Antônio, mas eu nem fui chamado para uma palestra. Falar, você nunca foi chamado para uma palestra? Muito bem, eu duvido. E nem o pessoal da faculdade te chamou para uma palestra? E você não se ofereceu para dar uma palestra na faculdade que você se formou? Ah, mas por que eu vou dar uma palestra na faculdade que eu me formei se lá só tem aluno? Porque esse aluno, em algum momento, vai se formar, ele pode ser filho ou neto de pecuarista, ou ele pode trabalhar numa companhia. Então, aparecer bem é dessa forma. Aí eu faço uma outra pergunta. Quando foi a última vez que você fez uma live falando do assunto técnico? Quando foi a última vez que você escreveu um texto e publicou um texto na internet, ou publicou o texto numa revista, ou escreveu alguma coisa? Assim, gente, eu estou sendo muito objetivo com vocês. É claro que não é uma tarefa simples, né? A gente já está aqui no dia 23 e eu tenho um texto para mandar para a revista. Na verdade, 2 textos para mandar para a revista. A gente está fazendo live, a gente está se comunicando, a gente está escrevendo o 2º livro. O que eu quero dizer com isso, sem forçação de barra, que se a gente não aparecer bem, a gente vai, de alguma forma, no máximo, fazer uma ou outra venda. Então, precisa ter uma estrutura organizacional onde você conduz isso. Mas, Antônio, mas nem sei por onde começar. Eu vou dar uma dica por onde começar aqui, na atração gravitacional. Se você tiver um único cliente, você já tem tudo que você precisa. Depois vou falar sobre para quem ainda não tem cliente. Então, tá, você tem um único cliente? Tenho. Nessa fazenda desse único cliente, você já gerou alguma pequena transformação? Gerei. Então, você vai poder organizar uma visita técnica um dia nessa fazenda, onde você vai falar sobre a técnica que você implantou naquela fazenda e vai contar com a ajuda desse próprio pecuarista, que já é teu cliente, para chamar outros 4 ou 5. E eles vão visitar a fazenda num dia de campo, numa gira pequena, quando eu falo um dia de campo, é uma gira técnica na fazenda, e você vai conduzir aquela visita, você vai apresentar o trabalho que é feito, você vai mostrar as transformações que você gerou.
Aí eu pergunto para você mostrando as transformações que você gerou na fazenda, qual a chance daqueles 4, pelo menos um, querer conversar com você? Agora, Antônio, eu nunca tive essa oportunidade e assim por diante. Será que se você começar a se relacionar, aparecer pela internet e promover uma mentoria ou promover um mapa de oportunidade para encontrar onde a fazenda pode melhorar e ainda colocar o seguinte, para os primeiros 10 ou primeiros 5 inscritos aqui que se interessem pelo meu mapa de oportunidade, o mapa de oportunidade vai ser um serviço gratuito para a fazenda. Então, o que é o mapa de oportunidade? É um diagnóstico dirigido, simples e objetivo. Você nunca trabalhou com nenhuma fazenda, mas você faz o mapa de oportunidade, encontra ali aquelas oportunidades e você olha, então aqui é isso. Você está aqui, pode chegar lá. E a partir do momento que você faz esse mapa de oportunidade, certamente você abre a chance de você atender essa fazenda. Durante praticamente 2 décadas, isso vale até hoje, a melhor forma da nossa empresa atrair clientes, né? Claro que hoje tem novas formas, foi ministrando curso. Eu confesso para vocês, até com um pouco de vergonha, que eu não tenho ideia exata de quantos cursos eu já ministrei para pecuarista. Sabe, de tantas vezes curso, palestra, congresso, para justamente ao final eu entregava um papelzinho e o papelzinho está descrito assim: você gostaria do contato do Antônio, ou gostaria do nosso contato para entender como nós podemos ajudar a fazenda? E aí dava palestra, das 40 pessoas, pelo menos 20 queriam contato, daquelas 20 a gente fechava com 1 ou 2. Então, o tema não estava na palestra nem no curso, o tema estava nessa captação. Percebe o marketing gravitacional? E a última vez que eu percebi a importância de aparecer bem foi impressionante o efeito do marketing gravitacional. Eu tinha uma reunião em São Paulo, uma reunião de prospecção de venda de projeto, né? E aproveitei de manhã e aceitei o convite para aparecer no Canal Rural, lá no meu grande amigo Mauro Sérgio Ortega, né? E aí eu fui lá no Giro do Boi, falamos no Giro do Boi e tal, e aí terminou o giro, fui para a reunião. E eu cheguei na reunião, o filho tinha me chamado, mas o pai estava junto. E aí cheguei, aquele pecuarista grande, meio distância, tal, não sei o que, tal, um pouco de distância, e conversando tal com o filho e com o pai, né? Aí o homem estava me olhando, ele falou, mas eu conheço você de algum lugar, o pecuarista falou. Eu falei, de onde deve ser, né, tal. Daí o filho falou, pai, o senhor assistiu o Giro do Boi hoje? Ele falou, claro. Você que estava lá no Giro do Boi? Eu falei, perfeitamente, mudou na hora o relacionamento, a forma. Falei, vendi o projeto. Naquele momento, eu falei, vendi. Porque o cara mudou automaticamente a forma como se relacionou. Você é o palestrante, você que escreveu aquele texto, você é o cara que tem o canal Pecuária Lucrativa na internet, é você. Vocês entenderam aqui? Eu dei um monte de exemplo, mas o mais importante é ser calibrado com o teu perfil. Você está gerando conteúdo, aparecendo bem, fazendo algo para alguém. Hoje mesmo ali um texto incrível do Fábio Toral, e até já compartilhei com o Fábio Dias, um outro Fábio, né, sobre a genômica, Fábio. Foi incrível, é exatamente isso. Aparecer bem faz toda diferença, sabe? É um ponto super importante aqui dentro da nossa jornada. A partir do momento que você trabalha o marketing gravitacional, escreve seus textos, dá suas palestras, coordena dia de campo, aí a gente ganha a oportunidade de vender para as fazendas. Estamos juntos, pessoal? Ok? Tá claro? Vocês estão compreendendo esse elemento que eu coloco para vocês aqui sobre o marketing gravitacional e sobre a tua atuação dentro de tudo isso e sobre o aparecer bem? E estou dando o meu exemplo pessoal aqui. A gente está sempre buscando, sempre aparecendo, sempre escrevendo. Eu já tive a oportunidade de ministrar uma palestra para 2 pessoas. Para 2. E, obviamente, falar assim, poxa vida, aquela situação desconfortável, nossa, só vieram 2 aqui hoje na palestra. Fala assim, gente, chega mais perto. Hoje vai ser a melhor palestra da minha história, porque hoje a gente vai poder falar diretamente só para vocês 2. Contem a tua história para mim, isso aqui. E um deles se tornou cliente e é cliente até hoje. Então, esse é o ponto mais importante que eu quero fazer as coisas acontecerem. Voltando, então, aqui para a nossa apresentação, a gente vai poder seguir o nosso roteiro. Ficou claro o que é atração gravitacional? Ficou claro que é um roteiro de aparecer bem
Fala assim, eu não quero aparecer bem, eu não gosto de escrever, eu não gosto da palestra, eu não vou fazer rede social, eu não vou coordenar dia de campo, eu não vou fazer nada disso. Então, me desculpe. Vocês vão perceber ao longo da minha jornada que o que tem valor custa, tá? O que tem valor custa. Quando eu falo que tem valor custa, eu não estou falando do valor financeiro, eu estou falando do valor verdadeiro. Então, a imagem de um profissional tem um baita valor, mas ela custa. Ela custa o esforço que você está fazendo. Ela custa cada texto que você escreveu, cada dia de campo que você organizou, cada palestra que você ministrou, cada visita que você se preparou. Esse é o custo, por isso que você tem valor. E aí, o processo comercial, entrando aqui numa questão mais metodológica, ele é bastante estruturado em em 5 grandes etapas, tá? Então, a gente tem um processo de atração, um processo de descobrir a dor ou o sonho, né? Fazer a oferta e ter o fechamento. Então, o primeiro elemento, que é o elemento de conexão, ou seja, você teve marketing gravitacional, atraiu aquele cliente, marcou uma reunião e foi para tal reunião. Nesse momento, não foi você que foi bater na fazenda lá. Você criou o mecanismo. Se eu posso te ajudar de alguma forma, né? Deixa o teu telefone. Aí deixou o telefone, você vai fazer uma reunião online, uma reunião presencial. Então, você, no primeiro momento que você chegou no escritório do pecuarista, ou que você ligou para o pecuarista, ou você entrou num Zoom, num meeting da vida, você precisa se conectar. Não há possibilidade alguma de você ter êxito comercial se não houve uma conexão. Nem faça a oferta. Vou repetir. Se não houve conexão, nem faça a oferta, porque você vai queimar um cartucho. E a conexão é justamente aquele momento que você percebeu que a pessoa se interessou pelo teu conteúdo, se interessou por você. E como que você cria essa conexão? Lembra do nosso segundo dia aqui, do perfil das cores, do espelhamento, das perguntas poderosas e assim por diante? Então, esse é um elemento fundamental dessa conexão. Então, a partir do momento que você se conectou, fazendo a pergunta, conte sobre a empresa, interesse verdadeiramente pela história da fazenda, sabe? Mesmo que a pessoa conte alguma coisa que ela faz na fazenda e que você não concorda, não faz sentido, num primeiro momento, você já criticar a atuação daquela pessoa, já falar o que ele está falando está errado. Percebe que não é hora, porque para eu poder criticar o trabalho de alguém, eu tenho que já ter conquistado a liberdade de criticar. Se eu ainda nem conquistei nenhum tipo de relacionamento, como que eu vou criticar o trabalho da pessoa? Então, tenha paciência, se conecte, se interesse verdadeiramente por ele, pelo projeto dele, e a partir desse momento, entenda se ele é vermelho, amarelo, azul, verde, e você também, e se conecte com a pessoa. Porque lembre, primeiro a pessoa compra você, para depois comprar de você. E você vai perceber a conexão. A conexão você vai perceber quando ele começar a fazer mais pergunta para você do que você fazer pergunta para ele. Esse é o ponto de virada. Vou contar uma história de conexão. Determinado dia, eu tinha viajado de Maringá para o norte de Goiás para uma reunião comercial. Na hora que eu cheguei no escritório da fazenda, que era de uma transportadora, o camarada tinha esquecido completamente que ele tinha marcado aquela reunião com o nosso certificado e tal. E aí foi aquela coisa, como o cara soube que eu viajei, o cara até me atendeu, mas a cabeça do cara estava desse tamanho, uma baita correria, não sei o quê, e eu chego no escritório do cara, ele falou assim, vocês que são o pessoal lá da consultoria do software, né? Eu falei, sim, somos nós. Ele falou, quanto que é o projeto mesmo? Quanto que é o programa de vocês? Como que funciona? Me explica aí. Se eu tirasse uma proposta e colocasse em cima da mesa com valor, nunca eu ia fechar aquele negócio. Por quê? Porque a primeira etapa é a conexão. Eu não tinha me conectado. E aí começa aquela jornada da conexão. Então, desde quando o senhor tem a fazenda? Mas me conta a história da fazenda. E o cara falou, não, eu herdei a fazenda e essa eu comprei e faz 5 anos. E aí eu olhava, o senhor tem 3 filhos, que legal, tenho essa aqui está nos Estados Unidos, outra em tal lugar. E eu tentando puxar assunto com o cara e nada de conectar. E o telefone não parava, o cara no WhatsApp, e a gente não conseguindo. E o cara pedindo para saber qual era o valor da consultoria, e aquela coisa toda assim. E tentando uma vez, tentando 2, tentando 3, já falei uma meia hora que a gente estava ali sem ele fazer uma pergunta sequer diferente de quanto era o trabalho, né, que eu não podia responder imediatamente, e foi quando ele chegou
né? E eu percebi que a gente conectou. Foi quando eu olhei para ele, né? E falei, olhei para ele, era uma transportadora, um cara jovem da minha idade, né? Jovem da minha idade fica fácil, né? Mas um cara não era uma pessoa muito mais velha. Eu olhei para o camarada e falei, fulano, essa transportadora aqui, você começou do zero? Foi você que fez tudo isso? E o cara falou assim, foi. E ainda dele apontou na parede com aquela Kombi. Com aquela Kombi. E o cara tinha não sei quantas carretas, não sei o que. O cara falou, com aquela Kombi. Eu falei, com aquela Kombi, você começou e fez tudo isso? Foi. Né? Eu falei, então me conta a história. Falou assim, foi a história mais legal, foi a jornada da minha transportadora. E aí, naquele momento, eu percebi, agora a gente conseguiu criar uma conexão. E o cara falou, e falei, opa, agora estou conseguindo ouvir esse camarada, né? Daí veio o ponto mais importante. Qual foi o ponto mais importante? Foi quando eu perguntei para ele, mas com todo esse movimento aqui, como que você faz para cuidar da fazenda? Eu perguntei, com todo esse movimento, como você faz para cuidar das fazendas, né? Ele falou assim, esse é o problema, eu não estou conseguindo, né? Daí, quando ele falou, esse é o problema, eu não estou conseguindo, beleza, agora eu descobri o quê? Uma dor. Depois que eu estabeleço uma conexão, eu preciso, e a conexão naturalmente através das cores, né? Eu preciso conquistar essa atenção em mim, porque sempre é pessoal, né? E aí ele percebeu que eu conhecia do negócio dele, que eu podia ajudar ele e tinha percebido a dor. Pois é, não estou conseguindo cuidar da minha fazenda. Claro que aqui eu estou falando dos exemplos do meu trabalho ou do trabalho da nossa certificação, da nossa equipe. Né? Aí eu fiz a seguinte pergunta para ele. Seria bom se todo mês, ou num aplicativo, ou num site, o senhor tivesse um relatório da fazenda com bolinha verde, amarela e vermelha, indicando o que está indo bem e o que está indo mal? Ele falou, nossa, é o meu sonho. Meu sonho é poder ter todos os números da fazenda na mão, conseguir gerenciar ela, mesmo com pouco envolvimento. Eu falei, opa, agora eu consigo fazer uma oferta. Seria bom se o senhor conhecesse a margem sobre a venda, se você tivesse o acompanhamento orçado realizado do financeiro, se tivesse a programação de atividades, se no aplicativo pudesse acompanhar as tarefas programadas da semana e realizar. Falou assim, esse é o meu sonho. Vocês fazem isso? Eu falei, exatamente o que a gente faz. Ele falou, nossa, é tudo que eu preciso. Aí foi quando eu peguei a proposta, que a gente já tinha se preparado, pum, e estava ali a proposta. Falou assim, é isso que eu quero. Quando a gente começa? Perceberam a importância de reconhecer que tudo é sempre pessoal. A minha conexão com ele não foi uma conexão unicamente profissional, foi pessoal. A gente conseguiu demonstrar que a gente entendia o negócio dele. E, principalmente, a gente foi usando algumas técnicas, e uma que eu gosto muito aqui, que é alinhando o padrão de resposta, sempre para maior impacto. E aí, tá gostando desse conteúdo? Tá fazendo sentido para você? Eu só falo que daqui para frente está muito melhor essa Masterclass. Mas eu não posso deixar de lembrar que a gente está com as vagas da nossa certificação profissional Gama aberta. E hoje e amanhã a gente tem um desconto de 20% à vista e 15% em até 12 meses. Mas só até amanhã a gente vai conseguir manter esse desconto. Então, se você está gostando desse conteúdo e quer ter ainda muito mais informação para alavancar sua carreira, agora é hora de conseguir com o desconto. Te espero na certificação. Tem uma brincadeira dentro do nosso agronegócio, né? Que na agropecuária tudo é sempre depende. Coloca aí no chat, hein? Então, quem que já ouviu aqui a resposta depende. O que é melhor isso? Depende. Tudo é depende, o homem do depende. Né? Alguém já ouviu falar isso? Que na agronomia, na zootecnia, tudo a resposta mais importante é depende? Né? Põe aí, quem já ouviu essa frase? Né? Tudo depende, tudo depende. Né? E aí eu queria perguntar para vocês, depende, né? Hein, Marcelão? Depende. É uma resposta que amplia a conexão ou diminui a conexão? Põe aí no chat. Depende. Aumenta a conexão ou diminui a conexão? Quando alguém faz uma pergunta,
É bom eu fazer tal coisa? É óbvio que depende. Mas se você responder depende, né? Normalmente arrebenta a conexão. Você, pensa comigo aqui. Quando você está fazendo uma pergunta e a resposta vem depende, você se empolga com a resposta ou você já fica meio chateado aí? Eu chutei a câmera aqui, tá tudo bem, Matheus? Tô alinhado, né? Então, assim, quando alguém responde depende, fala, mas Antônio, mas você pode estar se perguntando, mas se depende mesmo, por que eu não vou responder depende? E aí vem a grande sacada. A grande sacada é responder assim, a resposta, você sabia que isso que você está me perguntando sofre influência de 4 variáveis. Ao invés de você responder depende, você falar assim, o que você está me perguntando sofre influência de 4 variáveis. E essas 4 variáveis funcionam assim, 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 assado. Na condição 1 é melhor A, na condição 2 é melhor B e na condição 3 é melhor C. O que acontece com a tua autoridade quando você responde dessa forma? Aumenta ou diminui a tua autoridade? Depende. Então, se vocês não aprenderam nada durante a semana inteira e pudessem gravar só uma coisa, olhe bem para mim aqui, por favor. Eu, de alaranjado, eu de certificação gama aqui, nunca mais responda depende. Ah, você participou da semana? Participei. O que você aprendeu? Não uso mais depende. Risque o depende do seu vocabulário técnico. Ao invés de usar depende, você fala. E essa pergunta, ou a resposta dessa pergunta, sofre influência de 2, de 3, de 10, de 5.000 variáveis. Aí você vai entender. E às vezes já aconteceu comigo que eu falo assim, isso que o senhor me perguntou sofre influência de 5 variáveis. 1, 2, chegou na quinta, eu não sabia o que eu ia falar na quinta variável. Aí eu tive que dar uma buscada no HD, né, para poder encontrar a variável. Então, essa é uma resposta de um padrão de alto impacto. E acompanhando aqui o slide comigo, a gente vai alinhando aí, né, esse tipo de resposta. Aí vem a questão, como que você se apresenta, né? Como você se apresenta? Esse é um outro ponto que eu quero destacar aqui com você, dentro desse marketing gravitacional, dentro dessa resposta. Fulano, o que você faz? Eu sou o zootecnista. Ciclano, o que você faz? Eu sou o veterinário. Beltrano, o que você faz? Eu sou agrônomo, eu sou técnico agrícola, eu sou especialista em nutrição animal, eu sou especialista em reprodução animal. Então, assim, teve que reinstalar o driver, aí, o pessoal está brincando, eu brinquei lá com o negócio do Pablo o que mesmo? Pablo Marçal, né? Como que é? Pegou o código, não é isso? Pegou o código aí? Reinstalou o drive? Então, no drive novo não tem depende, né? Mas no driver novo tem que ter outra mudança também. Quando alguém pergunta o que você faz, o que você responde? Reflita comigo, pense aí intimamente. Quando alguém pergunta o que você faz, o que você responde? A tua resposta instiga uma pergunta daquela pessoa sobre a tua resposta? Sou veterinário, sou zootecnista, sou especialista em pastagem. Eu implanto sistemas gerenciais auditáveis. E aí vai ficar mais claro sobre como você apresenta, porque como você se apresenta precisa mudar, caso naturalmente não seja a forma que eu vou indicar agora. Vou contar mais uma história que eu gosto bastante, quem me acompanha talvez já tenha ouvido essa história, mas ela precisa ser contada porque ela ilustra muito bem esse padrão de resposta que a gente está colocando aqui. Determinado dia eu estava viajando, né? Estava no avião e sentou um cara do meu lado com a DBO. Começou a ler a DBO. Eu olhei para o cara lendo a revista DBO e falei, esse cara está lendo a DBO. Já pensou se ele é um pecuarista? E a gente precisando vender, né? Se ele for um pecuarista, como eu gosto de dizer, é um prospect, né? É um prospecto. E aí, tentando puxar assunto com o cara, tal, não sei o que, nada, né? E até que eu achei a pergunta, né? E aí eu cheguei para ele, né? E perguntei, né? Ah, e o senhor tá vindo de onde, né? E ele falou, não, eu estava aqui em Rondonópolis mesmo, né? Eu estava aqui em Rondonópolis. E fiquei olhando para a cara dele, né? Aí ele olhou para mim, ele viu que eu estava olhando, dele respondeu a mesma pergunta para mim. E você, tá vindo de onde? Falei, agora ganhei, agora começou o jogo.
né? Estou vindo de um cliente aqui de Rondonópolis. Quando eu falei, estou vindo de um cliente aqui de Rondonópolis, o que você acha que ele me perguntou? O que você faz? É ou não é? E aí eu podia responder assim, eu sou zootecnista, né? Ou eu tenho, né, um trabalho de consultoria em gestão, ou eu sou sei lá o quê. Mas sabe como eu respondi? Falei, eu sou especialista em aumento de lucro em fazendas. Quando eu respondi, eu sou especialista em aumento de lucro em fazenda, o cara pegou a vista assim, como assim aumento de lucro em fazenda? Aí eu fui explicar como essa história de aumento de lucro em fazenda. E aí, a partir do momento que eu percebi que quando alguém me pergunta o que você faz, eu sou especialista em aumento de lucro de fazenda. Eu sou especialista em dobrar a quantidade de boi abatido em fazenda. Eu sou especialista, não eu, estou falando você que está... Eu sou especialista em aumentar a quantidade de bezerros desmamados dentro de uma fazenda. Eu sou especialista em diminuir o custo de produção de bezerro. Sou especialista em diminuir o custo de produção da arroba. Sou especialista em aumentar a quantidade de gado e produzir mais barato. Vocês perceberam o padrão de resposta sobre o que você faz? Então, quando alguém perguntar o que você faz, você responde o benefício do trabalho que você faz. E não o trabalho que você faz. Perceberam a diferença? Como isso é completamente diferente. Porque o que vai inspirar você, eu sou especialista, eu trabalho com redução de custos fixos em fazenda, né? Eu trabalho com ampliação de produtividade e rentabilidade em fazendas de integração lavoura-pecuária. Perceberam o ponto central aqui, né? E aí que vai, né? Mas o Marcelo já percebeu aqui. O Marcelo, eu sou professor, né? Ele é especialista, né, em formar profissionais de alto nível, hein, Marcelo? Ele falou, sou professor, não, sou especialista em difundir conhecimento. Ficou melhor, mas pode ser melhor. Eu sou especialista em formar pessoas que transformam o Brasil, que transformam a produtividade do agronegócio brasileiro. Então, você precisa capturar justamente o benefício do seu trabalho. Né? Se você quer ser um consultor de alto impacto, obrigatoriamente você tem que ter um brilho no olho para venda. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu tenho aqui uma espécie de um hábito, sei lá. Hoje em dia é mais raro porque não tem muito isso. Mas toda vez que eu chego no hotel e preciso preencher aquela fichinha, né? Normalmente na fichinha tem profissão. Tem ou não tem? Profissão na fichinha. Né? Quando apareceu profissão, a minha profissão é vendedor. Toda vez que eu ponho vendedor na fichinha, me dá uma segurança, tal. Que como eu já me dei mal no passado, sendo um péssimo vendedor, achando que as pessoas tinham que me contratar sem me conhecer, e eu quebrei, passei dificuldade financeira, perrengues e etc., que não vem ao caso nesse dia, mas se a gente encontrar pessoalmente, eu posso contar, né, todos esses perrengues, mas por não ter estrutura comercial, não saber vender e assim por diante. Então, o ponto realmente... vai nessa direção da gente poder. Então, como você se apresenta, olhando aqui no slide novamente, como você se apresenta é fundamental, né? Esse é um passo 1, né? Não é consultor, não é veterinário, não é consultor em métricas agropecuárias. Você vai responder o benefício que você gera, né? Porque a partir daí você vai conseguir fazer a venda. E como você vai fazer essa venda? Você vai fazer essa venda quando você consegue escancarar o problema que você resolve ou o sonho que você realiza. Sabe por quê? Porque todos nós compramos para resolver um problema ou para realizar um sonho. De forma geral, a gente compra para... Alguém que compra alguma coisa quer resolver um problema, quer realizar um sonho. A gente tem uma oportunidade. Então, sempre a oferta precisa ser feita ou para resolver um problema ou para realizar um sonho. O trabalho que você faz, hein? Resolve problemas reais de uma fazenda? Porque não adianta nada probleminha que tem que ser problema real mesmo. Pipinaço. Problema. E aí eu pergunto para você, responde no chat aí para mim. Qual tipo de dor dói mais? A dor profissional ou a dor pessoal? Que dor dói mais para alguém para um fazendeiro que vai te contratar, ou para qualquer um de nós? É a dor pessoal ou dor profissional, hein? Que dor que dói mais? Vamos lá, coloca aí. Ó,
Ô, Moisés, que bom. Dá like aí, né, gente? Dá like para nós. A gente não é muito, de curte, compartilha, clica no sininho. Vamos ganhar placa de YouTube. Já pensou plaquinha de YouTube? Hein? Já bem, Nath? Uma plaquinha de YouTube lá, legal, que assim, né? Brincadeira, é o sonho dos adolescentes, placas de YouTube, mas não é o minha dor. Monique, você respondeu dor profissional, mas eu quero fazer uma outra pergunta, então. Vou melhorar o contexto. Você tem um irmão que cuida da fazenda. O irmão cuida da fazenda. E ele tem outros 2 irmãos que cuidam da indústria da cidade, tá? Os 2 irmãos que cuidam da indústria da cidade tratam o irmão da fazenda como um irmão menos capacitado. Ele se sente menos. Por quê? Ele não consegue prestar conta da fazenda, a fazenda toda hora está pegando dinheiro para investir, ele não consegue justificar, e ele se sente, muitas vezes, menosprezado pela própria família, né? Essa é uma dor pessoal. E aí, quando você entende essa dor pessoal, vocês concordam, arrasta para cima, né, Léo? Né? Vocês concordam que essa dor pessoal dói mais? É nesse sentido que eu falo da dor pessoal. Claro que é um quesito profissional, mas a gente aprendeu ao longo dos anos que é a dor pessoal. A dor de não conseguir fazer algo. Muitas vezes a gente consegue vender trabalho de consultoria porque o cara cuida da fazenda, faz um bom trabalho e não consegue mostrar para a família aquele trabalho. Não consegue tangibilizar que esse investimento que a família está fazendo está convertendo em pasto, convertendo em aumento de rebanho, e muitas vezes é chamado para isso. Às vezes, um pai quer introduzir um filho na fazenda e não consegue gerar conexão com o filho, e talvez através do seu trabalho, o filho pode se integrar na fazenda, usando tecnologia, lançando no software, ou ir cuidando de uma frente nova. Né? Então, quando você tem essa dor pessoal mapeada, é muito mais fácil você vender. E vou dizer aqui, cara, não é vender por vender, é vender porque vai ser bom para ele. Esse é o ponto mais importante, vai ser bom para ele, mais do que vai ser bom para você. É esse sentimento que nós temos que ter. Quando um cliente contrata a gente, eu tenho que estar feliz porque ele me contratou, mas feliz por ele, porque eu tenho certeza que a gente vai ajudar a vida dessa pessoa. Então, descubra a dor e o sonho, e a partir da dor e o sonho você vai fazer a proposta. E o mais importante, quando você vai elaborar uma proposta de trabalho, o nome do teu plano de trabalho tem que ter a dor ou o sonho no título. Pega essa dica, não é? Pega essa dica, como que fala, como tem que falar, né? Pega esse código, né? Pega o código aí, é assim que fala. Eu tô brincando, não vou ficar zoando com o cara, vai saber, né? Mas assim, esse aspecto. Vou contar uma história para você sobre esse elemento aqui. Uma das vezes que a gente fez uma proposta, a ideia é que o cara falou assim, Antônio, eu tenho todos os números da fazenda, mas eu demoro tanto para ter fechamento. Às vezes passou 6 meses e não tenho fechamento. E aí o nome do projeto era Fazenda Tal, né? Análise ágil dos resultados. Por que eu chamei de análise ágil no resultado? Porque, obviamente, a análise ágil do resultado já resolvia a dor. Então, quando você for fazer uma proposta, por favor, não vai apresentar em 15 páginas você, sua missão, sua visão, seus valores, não sei o quê, um puta Ctrl-C, Ctrl-V, e lá no final você põe um valor. Então, você vai fazer a tua proposta orientado à dor que você vai solucionar, ou sonho que você vai realizar. É assim que você faz a oferta. Perceberam? Então, você tem a atração através de marketing gravitacional, através das perguntas, você descobre a dor, e aí você vai colocar no teu PowerPoint, no teu Word de promessa, o nome do projeto é o nome que resolve aquela dor, e aí você vai colocar Projeto Fazenda São Miguel mais bezerros, você é reprodutivo. Então, assim, objetivo do projeto, aumentar em 35% o número de bezerros desmamados, em 20% o peso médio ao desmame e aumentar X mil quilos de bezerros desmamados. É isso. É isso. Então, por isso você tem que estar seguro que você vai entregar aquilo. Mas, Antônio, mas depende dele. Eu sei que depende dele, né? Ou você pode dizer, mas, Antônio, o resultado do meu trabalho sofre influência de inúmeras variáveis, né? Eu sei que sofre influência de muitas variáveis, principalmente do trabalho dele. Mas eu pergunto para você, se o teu cliente seguir as tuas recomendações, ele vai conquistar o resultado que você está prometendo? Vou repetir. Se o seu cliente seguir as suas recomendações, ele vai
conquistar os resultados que você está prometendo? A resposta é sim. Então, aquela promessa que você fez de aumentar em 30% o número de quilos de bezerros, obviamente, ela é correlacionada ao cumprimento das suas recomendações. Mas você percebe que você vai colocar a oferta, né? E você vai colocar os critérios. Lembra do termo de abertura da matriz, né, de stakeholder ou a matriz de responsabilidades? Esse é o ponto mais importante. Então, numa negociação, você vai trabalhar isso aí. E, Guilherme, tem que cumprir, desde que ele faça parte dele. Você vai cumprir a sua. Ok? A gente faz a nossa promessa. A gente consegue transformar todos os clientes? Não. A gente transforma 94% dos clientes, mas não transforma 100%. E por que não transforma 100%? Porque tem gente que não faz a parte dela. E eu preciso escancarar que ela não fez a parte dela e que a responsabilidade não foi só minha. Tudo bem que às vezes a gente não consegue cumprir toda a nossa parte. E aí a gente pede desculpa, a gente começa de novo e a gente recalcula a rota, tá joia? Mas lembrem, você precisa ter uma oferta transformadora. Sem uma oferta transformadora, não tem venda. Então, saia dessa exagero de segurança e falar, se fizer o que você está recomendando, vai transformar? Então, você coloca a transformação e coloca, obviamente, na tua oferta verbal, escrita, contratual, que existe uma contrapartida para aquela transformação. Eu brinquei aqui, quem vai nutricionista, se você seguir certinho o que a nutricionista te recomendou, qual a chance de êxito de você emagrecer e ter uma saúde melhor? Então, a questão, se você não emagreceu, não tem muito a ver com a nutricionista não ser boa, mas tem a ver com você não ter cumprido esse processo, ok? Isso sem dúvida nenhuma. Claro que, obviamente, quem participou aqui da nossa jornada, a Fávila, acho que é Fávila, né, que colocou aqui, é fundamental conhecer a realidade social e econômica da fazenda. Com certeza, nós trabalhamos bastante aqui esses elementos na rotina pré-operacional. Conhecer o ponto A, calibrar, né? Então, isso é sempre muito importante. Né? Samuel perguntou para nós aqui, vamos ver a pergunta do Samuel, né? Qual foi a pergunta do Samuca aqui? Vamos lá. Antônio, um pequeno questionário pode ser usado ou deve ser feito de forma natural? O que você quer saber? A gente faz, sim, um questionário, a gente acredita que o questionário pode ser bom, não pode ser IBGE, tá joia? Claro que a gente tem algumas perguntas por telefone, mas tem um questionário. E a primeira pergunta do nosso questionário é: que transformações o senhor espera para a fazenda? Essa é a primeira pergunta. Aí depois a gente tem um questionário que ele responde assim: se ele já tem, funciona bem, se ele não tem, né, ou tem e não funciona. Então você vai ajustando ali, né, esse processo. E é isso mesmo, né? Um diagnóstico inicial. Nós sempre recomendamos, nosso time sabe, um mapa de oportunidade, que é o diagnóstico inicial. Baseado no mapa de oportunidade, você vai fazer, obviamente, uma melhor oferta dentro do seu trabalho, né? E aí, mais importante, que a gente sempre tem que ter uma proposta de mudança. Ninguém vai vender um trabalho valorizado sem uma excelente proposta de mudança. E uma proposta de mudança não é falar dos atributos, não é falar dos benefícios. Uma proposta de mudança é vender o problema que você vai resolver. Se você falar assim, olha, nós vamos fazer IATF, ok, fazer IATF não é resolver um problema. Olha, nós vamos mudar a suplementação, nós vamos aumentar a fertilidade péssima que hoje acontece nas primíparas. A gente vai desmamar bezerros 20 quilos mais pesados. A gente vai reduzir o custo fixo em 10%. Então, essa é a proposta de mudança que deve acontecer. Vocês perceberam que quando eu estou colocando essas afirmações, eu estou colocando porque você domina a tua hard skill. Você sabe que você pode levar. E não tenha medo de propor essa mudança, porque a proposta de mudança, inclusive, gera engajamento seu com o próprio projeto. Sabe? Você está fazendo a tua parte, a fazenda está fazendo a parte dela. Se não acontecer, você recalcula a rota. O problema aqui é que, às vezes, as pessoas têm medo de vender o problema que vai resolver. Se a pessoa não vender o problema que vai resolver, não vai ter como resolver, de fato, esse problema. E, principalmente, para nós da consultoria, muitas vezes você vende o invisível. Você vende o teu serviço.
e aí a pessoa não pega na mão o manejo de pastagem no primeiro momento. Ela não pega na mão uma introdução de um método de gestão. Por isso que a gente precisa tangibilizar a cada momento a transformação. E você pode tangibilizar a transformação se você fizer a nossa CPL2, a nossa aula que a gente fala de quarta-feira, eu tratei bastante disso. Então, o primeiro passo para vender um serviço de consultoria é identificar o problema que você resolve. Eu, naturalmente, estou sendo um pouco mais amplo, quase genérico aqui, porque a gente tem veterinário, agrônomo, zootecnista, né? Se eu falar única e exclusivamente do serviço que nós fazemos, obviamente eu não vou conseguir atender a minha promessa que eu fiz com vocês na segunda-feira, tá certo? Apesar da gente querer continuar essa jornada com vocês na certificação Gama, uma coisa não tem ligação diretíssima com outra. Eu quero fazer uma entrega, eu quero fazer com que esses 5 dias que você ficou comigo tenha valido a pena, e se você entender o que é bom e quiser continuar, para nós é maravilhoso. Esse é o mais importante, né? E aí, a gente sempre lembra que o que vale não é a furadeira. Ninguém compra a furadeira para ter uma furadeira. As pessoas compram a furadeira para ter o furo, né? Ninguém quer uma caixa de mágica. Você quer a mágica. Esse é o mais importante. Então, ninguém quer falar do suplemento, mas você quer falar do ganho referente ao suplemento. Eu não quero falar do sêmen, eu quero falar do bezerro que vai nascer, sabe? Eu não quero falar de uma planilha, de um software, né? Ou de uma plataforma. Eu quero falar de uma decisão acertada que você está tomando, que aumenta o lucro da fazenda. A gente aqui está lançando algumas coisas novas, câmeras. Não adianta eu falar, agora temos um sensor. Ah, beleza, o que tem esse sensor? Ah, temos uma estação meteorológica. Beleza. Eu quero saber o seguinte, quantas horas o capim ficou na temperatura ideal? Quantos animais foram para o coxo e quantos não foram para o coxo? E que decisão eu vou tomar? Quando eu peso os animais, que medida eu vou tomar a partir do momento que encontro os desvios? Então, não é a mágica, não é a caixa de mágica, é sempre a mágica. E aí, para terminar esse conceito que eu estou trazendo para vocês aqui, qual a doença o teu serviço cura? Então, percebam, para a gente ficar muito metodológico aqui, que a atração, ela vem do marketing, que eu falei, gravitacional, aparecer bem, promover, né? A oferta vem de você identificar um problema, entender uma demanda, você poder administrar uma configuração do que você vai propor, e na oferta você não vai falar dos atributos apenas do teu trabalho, mas você vai falar dos benefícios que o teu trabalho vai gerar e dos atributos dele. Claro que aqui eu estou sendo muito enfático em algumas coisas, mas entendam que benefícios eu gero e quais atributos tem, e não qual atributo e benefício. Percebe a diferença entre atributo e benefício? Fala assim, olha, o nosso software, ele é desenvolvido na linguagem mais moderna. Ah, tudo bem, esse é um atributo. Agora, o nosso software é super fácil de lançar. Aí é um benefício. Perceberam a diferença entre atributo e benefício? E claro, se a gente colocar aqui Henry Ford, tem uma frase que eu gosto bastante, e isso pode até se repetir na pecuária. Se eu perguntasse aos meus compradores o que eles queriam, teriam dito que era um cavalo mais rápido. Então, a gente pode sim e deve propor uma transformação disruptiva, né? Aquela coisa assim, o que o senhor precisa? Às vezes fala assim, eu preciso gastar menos, mas talvez o que ele precisa é ganhar mais, né? E não gastar menos. Então, sempre a nossa oferta, ela precisa sempre trabalhar de uma forma muito direta, clara, concisa na transformação. Se você fizer uma oferta que não fica muito clara dentro da própria fazenda, o que você vai levar, a tua oferta ela é pobre, né? No nosso caso, assim, qual que é a nossa oferta, por exemplo? Sabe essa dificuldade de saber se a fazenda está indo bem ou está indo mal? Então, a gente resolve isso. Você vai saber todo mês o que está indo bem e o que está indo mal. E vou dizer, diariamente você vai saber tudo o que está acontecendo na fazenda. Sabe aquela dificuldade de saber se o seu funcionário fez o combinado? Você vai saber. Sabe aquele sentimento de você não ter certeza se a fazenda está dando lucro que ela pode? É isso que nós vamos fazer. Você vai saber o lucro que ela está dando. Sabe aquela sensação que a fazenda não enxergou no máximo?
nós vamos te ajudar a chegar no máximo financeiro. Então, essa oferta que a gente coloca, que ela é fundamental. E aí, naturalmente, como eu quero reforçar aqui que eu já trouxe, nunca usar o depende, sempre criar número para falar da influência, assim, aquela coisa toda, e responder citando com vivências. Se alguém te faz uma pergunta, se alguém te fala de um propósito, você sempre vai trazer a vivência. E aí, você escolhe para quem vender e não ao contrário. Então, a partir desse momento, recapitulando, você usa o marketing gravitacional, você entende o problema que você resolve, você faz uma reunião para entender dor e sonho, você mapeia, faz um mapa de oportunidade, você faz uma oferta colocando as transformações que vão acontecer, mas não adianta se for para a pessoa errada, tem que fazer para a pessoa certa. Pensa aí você, quem seriam os candidatos a cliente que você tem, hein? Você gostaria de ter? Ah, não sei. Então, me desculpe, pode descobrir. Você, como consultor de alto impacto, tem que ter uma lista das fazendas que você quer atender na região, meu velho. Entendeu? Se você não tiver a lista das fazendas da região que você quer atender, você não consegue ter uma meta objetiva. Por que você pega essas grandes empresas? Eles têm um baita de uma estrutura em quem ele quer atender. E você pode fazer a lista de quem você quer atender, e não o contrário. Né? E aí quem são os seus prospectos? Olha essa listinha. Tarefa de casa do nosso último dia, né? Você vai fazer a listinha. Qual é o nome da fazenda que você quer atender? Tá? Vamos colocar. E aí você vai ter quem são os influenciadores, né, daquela fazenda. E aí o último, né, que seria a próxima lista, mas vou colocar o seguinte: como eu vou chegar nesses influenciadores? Como que eu vou chamar eles para um evento meu? Como que eu vou conseguir fazer com que eles me vejam uma palestra, leiam um texto e vá na fazenda? Então, você vai chegar na fazenda através da fazenda. Você vai chegar na fazenda através do seguinte: eu vou pedir para o meu cliente atual, para o meu colega, falar bem de mim para alguém deles. Né? E aí, essa pessoa vai me ligar e a gente vai sempre negociar. Então, qual é a sua estratégia de acesso à fazenda? É convidar para um dia de campo? É mandar um texto que você escreveu? É criar uma rede social e conseguir trabalhar na tua rede social e despertar uma dor naquela pessoa? E dentro dessa estratégia de acesso, obviamente, é uma coisa muito importante. Conheça bastante ou o máximo daquela pessoa. Tenho certeza que os pecuaristas da tua região, os teus candidatos a clientes, são pessoas conhecidas. E tenho certeza que você conhece alguém que conhece bem essa pessoa. E essa pessoa gosta de você. E você pode muito bem ligar para o camarada e falar assim: então, me fala do seu João, como que ele é, como que ele gosta, o que ele não gosta, e assim por diante. Então, quando você vai conversar com o seu João, você já sabe qual é a expectativa dele. Né? Eu conto uma história, eu lembro como se fosse hoje, de gado Tabapuã. Surgiu uma oportunidade de apresentar nossa metodologia para uma fazenda criadora de Tabapuã. Eu confesso que eu não sou a pessoa mais entendida de gado Tabapuã, mas, obviamente, né, a gente sempre consegue dar uma pesquisadinha. E eu pesquisei, né, sobre gado Tabapuã, o mínimo possível. Quando eu cheguei na fazenda, pelo menos eu tinha uma outra pergunta, uma outra afirmação, um assunto para conversar com um cara que era apaixonado por Tabapuã. A partir daquele momento, nos conectamos, cliente até hoje. E vamos lá, né? E aí a gente voltando aqui dentro dessa oferta. E aí vem uma pergunta: ah, Antônio, mas qual que é o melhor momento? Então eu já atraí, descobri a dor ou o sonho, fiz a minha oferta, né? Montei o projeto, aliás, né? E agora eu preciso oferecer para o cara. Vale a pena mandar por e-mail? O que você acha? Claro que não. Então, você vai ter que fazer a oferta do seu trabalho ou pessoal ou por conferência, né? Até por telefone a gente não gosta, porque a gente quer estar com um documento na mão, a gente quer estar olhando olho no olho. Então, oferta, não mande orçamento por e-mail. Você apresenta o orçamento. Por que é importante você apresentar o orçamento? Você fala assim: então é isso que o senhor está precisando, seu João? É isso? Então é isso que ele está precisando? Se a gente entregar tudo isso, é isso que o senhor quer? É isso que eu quero. Então custa tanto. Perceberam? Eu não tenho como mandar por e-mail e conseguir conduzir essa apresentação. Claro que depois que eu apresentei, ou que eu fiz a apresentação presencialmente, eu deixo o documento, eu mando por e-mail. Mas a oferta tem que você fazer. Não mandar por e-mail em hipótese nenhuma.
Mas manda para eu ver. Não, vou te apresentar. Não, eu quero te apresentar. Eu quero te... Sabe por que você quer apresentar? Porque você precisa calcular o ROI. Se você falar, vai custar 50 mil, o cara não tem referência. Fala assim, olha, o aumento que a gente espera com esse projeto é aumento de 1 milhão e vai custar 50 mil. Perceberam a diferença entre você mostrar o que vai custar e o benefício que você pretende gerar para a fazenda? Às vezes você nem consegue gerar o benefício financeiro, mas você gerou o benefício. Diminuir rotatividade, filho trabalhar na fazenda, tal. E quando a venda acontece, é quando o preço é mais baixo que o benefício gerado. Simples assim. Se o preço for mais alto que o benefício que você vai gerar, ninguém vai comprar, nem você, nem eu, nem ninguém. Então, o benefício que você demonstrou em toda a tua narrativa tem que ser maior que o preço, independente do preço. Pode ser um projeto de 5 mil e não vender, e pode ser um projeto de 500 mil você vender, porque você põe dois números um do lado do outro. Você põe o preço e o benefício gerado. Se você só coloca preço e não escancara o benefício, não vai ter venda. Por isso, esse processo de negociação. E aí, a partir desse momento, você pode escolher como você vai cobrar. Você vai cobrar por diária? Você vai cobrar por um valor fixo mensal? Você vai cobrar um valor médio por cabeça? Ou você vai cobrar um fixo mais uma participação? Quanto que você vai cobrar? Como você vai precificar? E aí eu quero te explicar os modelos que você pode cobrar pelo seu trabalho, alinhando tudo isso. Os modelos mais tradicionais do trabalho de serviço é você dimensionar quantas horas você vai trabalhar na fazenda, e você tem a tua tabela por hora. Normalmente, consultores iniciantes vão trabalhar com 1 ou 2 salários mínimos por dia, depois vai para 3, vai para 5, vai para 8 salários mínimos por dia, na maior faixa aí de senioridade, né? Mas é muito comum, especialmente no início da carreira, você está com 1 ou 2 salários mínimos por dia. Muito bem, só lembrando que essa cobrança, seja de 1 ou seja de 2, não é só quando você está na fazenda, quando você está trabalhando também no escritório para isso. Aumenta a senioridade, aumenta o número de salários mínimos por dia, se a precificação for em salário mínimo. Mas aqui, o que eu quero colocar é justamente o que é mais tradicional. Você dimensiona quanto tempo você vai gastar, quanto é o valor da sua hora trabalhada, multiplica um pelo outro, e eu brinco, coloca a regra dos 50%. Antônio, que regra dos 50%? Se você acha que vai trabalhar 10 dias por mês naquele projeto, põe 15, certeza. Se você acha que vai trabalhar 10 horas naquele projeto, põe 15 horas. Então, você coloca a regra dos 50%, e eu confesso que já até trabalhei a regra do 100%. A gente errou tanto que andou trabalhando com regra de 100%. E você dimensiona o esforço, essa é uma forma, e a partir daí você cobra. Muito bem. E aí você transforma isso em diárias de final você compra. Agora, pode acontecer de você fechar um valor fixo mensal. Eu vou me dedicar tanto de tempo, e aí o valor mensal é 5, 10, 12, 15, 20 mil por mês, para eu atender esse componente do trabalho, baseado no teu esforço, né? E aí a gente vai avançar numa terceira forma aqui, que é o valor por cabeça. Se o projeto está crescendo, você dimensiona uma base, cobra por cabeça, e a partir daí você vai atualizando esse valor por cabeça, se o projeto tem uma tendência de cobrança. E aí você pode até calibrar. Eu, pessoalmente, nunca cobrei por cabeça, vejo que eu tenho um pouco de dificuldade nisso, mas a gente já trabalha por diária, valores mensais estabelecidos e valor mensal mais participação em resultado. Muito bem, o Mimo falou aqui que a maior dúvida é quanto cobrar, se é barato ou se é caro, né? A certeira resposta, né? Só vende se o preço for menor que o benefício gerado. E aí, às vezes, de graça o cara não vai querer, porque então é isso, você sempre tem esse benefício. O que a gente quer? Que a consultoria saia de graça. Como assim, Antônio? Que a consultoria seja... Porque o benefício gerado é muito mais. Né? Você gastou com a gente tanto e está ganhando tanto. É maravilhoso quando eu pego projetos, por exemplo, que quando a gente começou... eu tenho um que é muito emblemático para mim, pessoalmente. Quando a gente começou, o faturamento da fazenda era 5 milhões. E hoje o resultado da fazenda é 20 milhões de resultado. Então, assim, o benefício gerado foi muito grande. Né? E eu preciso tangibilizar. Tem fase que fala assim, né? Quando eu comecei na fazenda, ela desmamava 500 bezerros. Hoje ela desmama 1.000 bezerros.
Então, o teu valor é uma proporção disso. E aí a gente fala, como referência, como eu falei para vocês, hoje os profissionais de consultoria mais requisitados, mais famosos, cobram pelo menos 10 salários mínimos por dia, só para dar referência. Então, o cara vai passar 2 dias na fazenda, vão ser 20 salários mínimos na fazenda por aqueles 2 dias. Claro que ele foi construindo uma imagem, ele foi... E aí, quando um camarada desse nível vai para a fazenda, ele não vai ficar à toa. Obviamente, ele vai tomar decisões estratégicas, mas ele começou com 1, foi com 2, foi com 3, foi com 4, foi trabalhando marketing, foi aumentando. Tudo é lei de oferta e demanda, né? Se ninguém te procura para dar consultoria, você não vai cobrar, vai conseguir cobrar 10 salários mínimos. Mas a cada dia tem 10 ligações querendo te levar para a fazenda, aí fica mais fácil você cobrar 10 salários mínimos. Só que isso vem do marketing gravitacional. E aí vem aquela cobrança de um fixo mais um variável. Como é cobrança do fixo variável? Você tem um valor fixo de acordo com o teu esforço ou com a contratação do teu time e um resultado que, via de regra, fica entre 10% e 20% do resultado antes dos investimentos. Então, você tem uma regra de negócio, é muito comum 12, 13 ou 14. Então, você cobra um valor mensal, por exemplo, 10 mil por mês, 15 mil por mês, 20 mil por mês, não importa, de acordo com o tamanho da fazenda, pode ser mais ou pode ser menos. Lá você adiciona os custos fixos e, ao final do ciclo, você recebe um bônus pelo êxito, que é uma proporção, né? Então, esse que é o dinheiro. E aí, a Terra Forte, eu sempre trabalho especificando que o cliente não vai tirar o dinheiro do bolso, ele vai pagar meu trabalho com o aumento do ganho dele. Terra Forte, quem que escreveu aqui da Terra Forte? Quem é a pessoa por trás da conta Terra Forte escreveu isso? Aí que matou a charada, hein? Leiam comigo o que o Terra Forte colocou aqui, né? Eu sempre trabalho especificando que o cliente não vai tirar dinheiro do bolso. Quem vai pagar o meu trabalho é o aumento do ganho dele. Hein, Bayard? Parabéns, cara. É isso. É isso. Esse foi um grande resumo desse ponto que eu quis trazer aqui para vocês. Acho que esse é importantíssimo. E, claro, para eu calcular o benefício que eu estou gerando, eu tenho que saber calcular margem sobre a venda, resultado por hectareano, eu tenho que saber entender resultado sobre o valor da terra. E todos esses elementos de resultado são elementos que, independente de se você atua na área 1, 2 ou 3, fazer conta de lucro e de dinheiro é uma obrigação. E por isso que nós criamos a certificação Gama, porque na certificação Gama é onde a pessoa consegue se desenvolver, independente da atuação técnica dela, ela vai precisar calcular retorno econômico, calcular taxa interna de retorno, calcular resultado sobre o valor da terra, calcular e conhecer índices ou técnicos e assim por diante. Então, esse é um ponto muito importante que a gente sempre quer trabalhar, que a gente quer sempre trazer, que a gente quer desenvolver dentro desse processo com vocês. Então, a gente começa segunda-feira nessa semana, onde a gente traz aí um conhecimento sobre o que você vai gerar de resultado, depois você passa por um aspecto muito importante que é entender das cores, depois você consegue montar um protocolo de atendimento do noivado e do namoro, depois eu apresentei como você transforma do prejuízo ao lucro e depois você aprende a fazer uma oferta. Você aparece bem, entende a dor ou um sonho, faz uma proposta de mudança, nessa proposta de mudança escancara um valor e você tem um preço. Agora, para que tudo isso aconteça, a gente precisa dominar os cálculos básicos, os cálculos intermediários e principalmente os cálculos avançados de retorno econômico, de conhecer o papel dos elementos que impactam o lucro da fazenda. Mais de 50% do lucro da fazenda é explicado só pelo ganho de peso. Então, conhecendo isso, conhecendo a metodologia, conhecendo o trabalho, a gente vai longe. E aí, gostou dessa aula? Vai poder ajudar daqui para frente você a atrair, negociar, precificar o seu trabalho de consultoria? Espero que sim. E, obviamente, eu preciso lembrar você que se você gostou disso, nós temos muito mais na nossa certificação profissionalizante. E essa certificação só acontece uma vez por ano e estamos com as vagas abertas que em breve a gente vai fechar. Se você gostou disso, você vai gostar ainda mais do que eu vou falar para você.
Quem tiver conosco na certificação vai ter uma metodologia consolidada de mais de 20 anos de atendimento gerencial de fazenda. Vai poder ter acesso a ferramentas incríveis de desenvolvimento, de atendimento, de estatística, de controle de fazenda, o que tem de mais tecnologia no acompanhamento gerencial de fazendas já desenvolvido aqui dentro da nossa empresa. Vai poder agilizar o seu atendimento, afinal, existe um protocolo, existem softwares que façam com que você simplifique a emissão dos seus relatórios. Vai ter um suporte de marketing com o nosso time aqui do Instituto Integra, porque se você é um certificado Gama, você tem acesso a toda a nossa estrutura de marketing, vai dar um baita apoio. E além de tudo isso, vai receber indicações. Muita gente nos procura para ter trabalhos de consultoria e a gente naturalmente vai poder indicar para os nossos certificados esses candidatos a clientes, as fazendas que nos procuram. E o melhor de tudo, na verdade, é participar aí de um grupo de pessoas super legais que se desenvolvem, que querem transformar o Brasil. Então, a única oportunidade do ano, um desconto praticamente hoje e amanhã só, esse desconto vai diminuir de 20% à vista e de 15% em 12 parcelas. Então, não perca essa oportunidade, você ficou conosco até aqui, venha que a gente vai juntos para outro nível. Te espero na certificação.